Olá, amigos de Portimão, um grande abraço a todos os de Portimão, a todos os portimonenses, a todos aqueles que gostam do futsal. Estamos de volta com o nosso 20º programa. 20 programas já, onde falamos sobre conversas sobre futsal, 20 lives, onde falamos sobre um tema que apaixona tantas pessoas, que faz tantas pessoas estarem conosco às quintas-feiras e, no caso, alguns domingos também, algumas segundas-feiras, onde já estivemos a apresentar jogadores, a conversar com o pessoal da administração, com o pessoal da comissão técnica, sempre a trazer novidades e assuntos relacionados ao desenvolvimento do futsal do portimonense, que, como eu já disse, é um esporte que atrai a tantos. E hoje nós vamos falar a respeito dos tantos que são atraídos pelo futsal desde muito cedo, desde muito pequenos, e é muito importante a gente poder saber não só o que acontece com os sêniors, com aqueles que estão no topo, mas se um dia eles chegaram ao topo é porque quando foram crianças, quando foram miúdos, quando foram jovens, adolescentes, foram cuidados, foram preparados e foram, de alguma forma, treinados para que pudessem hoje exercer o melhor futsal possível. E isto é extremamente importante na atual realidade que nós vivemos em termos da prática de qualquer tipo de desporto. A base, os alicerces, é de onde se levantam hoje em dia os maiores destaques, o maior sucesso em termos de jovens que despontam para as modalidades esportivas. E nós vamos chamar logo de cara a nossa companheira de sempre, nossa amiga Filipa Santos, que hoje ela veio devidamente vestida com a camisola do Portimonense. Então, Filipa, boa noite, como vai você? Tudo bem? Além de dar o seu boa noite, já fala um pouquinho sobre essa camisola aí que você está a vestir. Boa noite, Nilton. Esta camisola é uma colaboração minha e de um seguidor do Portimonense numa página que é Expoente Algarvio, que desde já digo a todos para seguirem e verem e, se gostarem, adquirirem a camisola. E foi com muito orgulho que criei este design da nova camisola do Portimonense. Foi você que criou o design? Foi? Fui eu, foi Gomes, um companheiro amigo meu de uma página que nós temos, que por vezes eu ajudo em alguns designs, e lançamos esta aventura, que está a correr muito bem. Que bom, que bom. Ô, Filipa, me diga uma coisa, você é responsável pela página oficial do Instagram do Futsal Portimonense, certo? É uma página, de certa forma, nova, né? Há pouco tempo que você começou a trabalhar oficialmente com essa página. Diz pra gente como que anda isso daí, o que você tem postado, como estão aí os nossos seguidores. Já tem muita gente acompanhando essa página do Portimonense Futsal no Instagram. Diz pra gente como que está isso aí. É verdade, foi uma proposta muito boa para mim, fiquei muito contente. A página basicamente é um complemento do que eu já fazia anteriormente, que tinha uma página de apoio, e é um complemento oficial, neste caso, onde basicamente temos as renovações, as contratações, as notícias. Iremos acompanhar de certo e de perto o dia-a-dia dos jogadores, da equipa do Portimonense nos jogos, nos treinos. Temos muitas novidades e muitos planos para a nova época. Que o marketing digital e o design digital está muito na moda, então por que não investir nisso? E desde já, também, como temos no Instagram, também temos uma página nova no Twitter, que também desejo que sigam e que apoiem mais uma iniciativa do Portimonense Futsal. Legal, isso é importante, né? Realmente, nos dias que nós andamos, tudo que surge de novas mídias são interessantes. Até mesmo, olha, abrindo um espaço aqui para conversa, né? Até aquele tal do TikTok, não é? Que algumas pessoas pensaram que seria simplesmente uma brincadeira para crianças, um aplicativo que vinha como uma moda que passaria, mas pelo jeito veio para ficar.
É um aplicativo que acaba por ser também extremamente interessante, não é? Em termos das finalidades que ele tem, ele pode ser muito específico em determinadas áreas, e é o momento que a gente vive, ainda mais num período de pandemia, onde as redes sociais ganharam um maior valor, ganharam um maior destaque, né, em tudo que se faz. Cada uma dessas novas que chegam, realmente elas acabam por informar, por acrescentar, assim como você está fazendo aí na página do Instagram. Então, aí, olha, está aí aparecendo aí também para vocês, além do Instagram, nós também estamos no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas. O Portimonense Futsal está a chegar para te dar notícias. O grande problema, não é, Filipa, é que nós vivemos um momento que não temos muitas notícias, né? Com o futsal ainda parado, o futsal ainda em descanso, vamos dizer assim. Daqui a pouco retomam-se os trabalhos, agora no início de agosto, quando a equipa retorna no seu período de treinamento, já visando a Taça de Portugal, retorno à Taça de Portugal, a princípio para setembro, e a gente aguarda o retorno de todas as atividades. Mas, enquanto isso, nós hoje vamos ouvir uma pessoa que tem uma função muito importante no Portimonense, não é, Filipa? Quem é o nosso convidado para nossas conversas de futsal nesta quinta-feira, 9 de julho? Exatamente. Hoje vamos falar com um grande treinador de formação que conta com diversas equipas e um diverso apoio ao Portimonense. Vamos falar com o Mister Roberto e com isto, a chamar-lhe, eu quero deixar aqui uma citação que eu gosto e uso muito, que é: um bom treinador ensina a jogar o jogo como ensina a vida. Por isso acho que é um complemento muito grande à formação de qualquer desporto. Bem-vindo, Roberto. É assim mesmo. Boa noite, Nilton. Boa noite, Filipe. Boa noite. Boa noite a todos que nos estão a seguir. É sempre um prazer vir aqui falar sobre a formação do Portimonense. E estou à vossa disposição para as questões que queiram colocar e para contar-vos alguns dos pormenores e projetos que nós temos na nossa formação. Legal. Filipa, tem a pergunta? Roberto, Roberto, para começar, conte-nos um pouco de si para dar a conhecer ao que nos chegam e que não conhecem o Roberto. Ora, o Roberto é um treinador da formação do Portimonense, futsal. Não é o responsável pela formação como surgiu ali no site do Portimonense. O responsável da formação é o Pedro Moreira. Temos o presidente, o Fernando Rocha, do clube, e depois quem trata séniores, Pedro Moreira, mas também o Pedro que é o responsável pela formação. É ele que marca os treinos, tudo mais. Eu sou mais um dos treinadores da formação que dá o contributo com as minhas ideias, tal como os outros, e que tentamos levar isto a um bom caminho. O Portimonense futsal, em termos de formação, ainda é relativamente um projeto novo, comparado com outros clubes. No entanto, o crescimento tem sido bastante rápido. Já conseguimos alguns títulos na formação, já tivemos no Nacional, nos Júniores, e o objetivo será pôr mais equipas. Falando das minhas equipas e de mim, comecei com os mais pequeninos. Foi digamos assim, um desafio que o Pedro me propôs. Também já somos amigos de longa data, de futebol e de futsal, e também de Portimonense, antes de futsal, que eu aceitei. Comecei pelos traquinas, fui acompanhando os miúdos. Como o Moreira já disse aqui noutras fases, é um escalão complicado, porque não temos competição, mas fomos seguindo e crescendo juntos, tanto eu como os atletas, e hoje em dia os que já chegaram a infantis e vão passar para iniciados, que foi desta época, a minha quarta época, já têm um nível de futsal muito bom. E isso estava-se a refletir no campeonato que estávamos a realizar, que infelizmente não terminou. Tá ótimo, muito bom. Nós estamos conversar hoje aqui com o Roberto Vieira, que é um dos misters da formação do futsal portimonense.
É um prazer te ouvir, Roberto. Eu sei que nesta conversa que nós vamos ter, a gente vai tentar o máximo possível arrancar de você todas as informações, porque é muito comum a gente acompanhar o futsal dos sêniores, porque está em evidência, chama a atenção, mas o trabalho que vocês fazem, a forma como vocês orientam, tratam, cuidam e lidam com esses miúdos, não é? Até adolescentes e jovens, é super importante para que haja realmente uma sequência e eles cheguem onde todo mundo quer que eles cheguem, não é? Então, o que a gente quer extrair de você hoje, nessa nossa conversa, é sabermos como funciona essa base, em especial a base do Portimonense, que, de certa forma, ela tem aí o seu destaque, a sua tradição, até por isso que você já estava nos dizendo, em termos de colocação e posição nos campeonatos que tem participado. Então, o meu aviso a todos os que já estão acompanhando esta live é para que você compartilhe esta live com os seus amigos, aqueles que gostam de futsal, porque o assunto com certeza vai ser interessante. Você que faz parte da base, que está vendo aí o seu mister, compartilhe para que todos mais possam participar, possam mandar aqui os seus recados, mandar até suas perguntas, e vai ser muito interessante todos nós conversarmos sobre tudo isso. Roberto, me diga uma coisa, uma pergunta, e as nossas perguntas, você até desculpe se muitas delas serão muito básicas, mas realmente para que as pessoas compreendam a forma de funcionamento bem a fundo desta base do Portimonense Futsal, né? Então, assim, uma pergunta bem básica. Quantos miúdos hoje, e eu acho que você vai ter condições de responder para a gente, desde os menores são os traquinas, é isso? Os menores? Fazemos traquinas, petizes, não temos muitos participantes nesses escalões, então juntamos os petizes com os traquinas. Ainda temos os petizes antes dos traquinas, é o escalão mais novo. Nós podemos considerar a formação desde os traquinas até os júniores, é isso? Até os juniores. Exato, sim, isso mesmo. Tá. E dentro desta faixa, hoje, nós temos aproximadamente quantos jovens, quantos moços aí, quantos miúdos a serem acompanhados dentro da formação do Portimonense? Não precisa ser exato. Aí, perto de 100 atletas, se calhar até um pouco mais. 100 atletas, em todas as categorias, em todas as faixas etárias, aproximadamente 100 atletas. Este é um número aproximado do ideal, ou a gente pode dizer que é pouco, que é muito, ou, como eu já disse, é um número ideal? Sim, se calhar um número ideal não existe. Isto porquê? Porque nos escalões de base, nós temos como política no clube, são escalões pré-competição, não são escalões de competição, tá? Petizes, traquinas, benjamins. Só quando chegamos ali aos infantis é que começa a haver, já começamos a ter competição, mesmo a nível da associação, só nos infantis é que é reconhecido um campeonato. Portanto, como dizia, a política do clube, nós não mandamos ninguém embora. Torna um bocadinho mais difícil o trabalho, mas, por exemplo, esta época cheguei a ter 18 atletas no escalão de benjamins. Os traquinas não fui eu que acompanhei este ano, mas penso que também tinham um número elevado de atletas. E é isso, nós não é por ser melhor jogador tecnicamente ou taticamente nestas idades, isso pouco nos importa. Importa-nos sim fazer, e o Nilton há pouco falou nisso, ver se os nossos jogadores chegam a séniores, mas mesmo que não cheguem a séniores, a base é formar não só jogadores, como formar homens. E por aí digo que não será um número ideal, porque o ideal se calhar seria num plantel de competição será 15 jogadores, digo eu, à volta disso, mas nesses escalões de base nós temos tido sempre mais. Sempre que eu passei nesses escalões de base tivemos mais do que 15 jogadores e não foi por isso que não deixamos de fazer um bom trabalho. Portanto, sim, diria que se calhar em termos de competição um plantel de 15 jogadores, sim, mas nos escalões mais básicos ainda não há competição, não limitar esse número. Ok. Roberto, quais é que são os fatores mais importantes para o desenvolvimento de um jogador de formação? Os fatores mais importantes, como eu referi há pouco, o mais importante inicialmente
não é querer pensar que eles vão ser jogadores dos séniores ou que vão ser craques, assim, por assim dizer, mas sim formá-los em termos de amizades no grupo. E se tivermos uma boa amizade no grupo, mesmo que nós sejamos tecnicamente um pouco inferiores a outros escalões não, perdão, outras equipas, nós com esse espírito de entreajuda e amizade que fomentamos, ficamos mais fortes. É como diz o nosso lema, unidos somos mais fortes. Portanto, penso que os valores base são esses, é a amizade, e só depois começamos a entrar na parte técnica ou tática, mas de base, até ali infantis, iniciados, o espírito de grupo e a formação enquanto homens para o futuro são os princípios bases que nós apoiamos no Portimonense, é o que incentivamos. Roberto, uma dúvida que a gente sempre tem relacionada a esses garotos, não é? É evidente que o futebol de 11, não é? Ele sempre chama mais atenção dos meninos, porque está mais em evidência, não é? Sempre esteve. Futebol de 11 é o xodó da bola, vamos dizer assim, não é? Mas, independente disso, a gente vê uma categoria de base muito bem composta, pelo que você está dizendo, né? Ou seja, os miúdos jovens, eles também dão preferência ao futsal, mesmo o futsal não sendo o esporte do maior marketing, mas é um esporte que também está próximo ao futebol e também ele pode levá-los a galgar altos postos dentro do próprio futsal, né? Então, a minha pergunta é esta: os meninos, hoje em dia, por que eles vão para o futsal e abrem mão do futebol? O que leva esses miúdos ao futsal? E na mesma sequência, que é uma pergunta relacionada ao comportamento deles, não é? Esses miúdos, eles quando estão com você, por menor que sejam, eles estão olhando para um futuro como sênior? Ou, de repente, muitos deles sabem que estão lá para realmente ganhar um pouco mais de conhecimento da prática desse desporto? Às vezes os pais colocam lá para que aconteça isso que você acabou de dizer, haja uma sociabilização entre eles. Como que funciona isso? Deu para entender as duas perguntas? Sim. Realmente o futsal ainda é o parente pobre, digamos assim, do futebol, e se calhar muitos têm o sonho do futebol. Mas o tal espírito de amizade que nós criamos aqui, por vezes, na maior parte destes miúdos, e aí vou falar por mim, que os acompanho desde traquinas até agora, recentemente, ao primeiro ano de infantis, o espírito de grupo que eles ganham e a amizade entre eles faz com que eles fiquem no futsal. Se calhar inicialmente procuraram o futsal por não apanhar chuva, porque ser dentro do pavilhão, vieram experimentar e torna-se mais fácil para os pais, mas a partir do momento que experimentam que há uma boa relação entre todos, treinadores, jogadores, pais, que são essenciais também, eles acabam por gostar e vão, a pouco e pouco, esquecendo a ideia de sair para o futebol de 11, ou que tinham do futebol de 11, porque, de facto, a indústria do futebol de 11 tem muito mais destaque que o futsal. No entanto, o futsal também está a crescer bastante. E, no nosso caso, principalmente, com a subida do Portimonense à Primeira Liga, o salto ainda foi maior e o interesse e a procura também se refletiu nisso. A segunda parte da questão, se lhe respondia... A segunda estava relacionada ao fato de se os miúdos que estão com você hoje, eles visualizam um futuro dentro da equipa sênior. Exato. Os miúdos dentro do mesmo escalão, neste escalão base, há uma maturidade diferente entre eles. Alguns, sim, visualizam esse futuro e têm esse ideal. Outros ainda não estão lá muito virados para aí. Estão mais para a brincadeira e para estar em grupo com os amigos. Não se preocupam muito com isso. Mas, sim, alguns já têm uma maturidade de pensar que vão chegar lá e, se Deus quiser, vão chegar e vão conseguir conciliar o futebol com a sua vida profissional, porque hoje em dia dificilmente poucos clubes já profissionais
mas se chegarem a profissional ainda melhor. Mas nestes escalões assim, para já não, pronto, há o sonho, mas ainda não há aquele concentrar na carreira de futsalista, como eles dizem, ou de futebolista. Roberto, pegando um bocadinho na pergunta do Nilton, no lado mais feminino, portanto, no sexo mais feminino, a realidade de hoje em dia do futsal está melhor e já se vê uma diferença do passado? Ou achas que ainda há aqui uma certa hesitação em ir e tentar e mostrar pronto, que são boas e que conseguem ser jogadoras profissionais no futuro? A nível feminino, o futsal também está bastante evoluído. Tanto fomos campeões olímpicos nos femininos. E em algumas equipas, nestes escalões que ainda é permitido jogar misturado com o sexo masculino com o feminino, já vê-se boas jogadoras que certamente quando passarem só para o feminino ainda vão ser melhores e vão se destacar mais porque estão a começar também de base. Eu nos meus escalões, por acaso, só tive 2 meninas a treinar, mas acabaram por desistir. No escalão base, se calhar tem um pouco essa ideia. Ainda a menina não é para o futebol, mas já se vai perdendo esse estigma e já se vê muita qualidade. Eu tenho acompanhado também os jogos femininos do futsal e tem lá jogadoras bastante novas. Só que cá está, não há campeonatos como a gente vê às vezes na televisão. Sporting e Benfica já têm escalões femininos de iniciados e de juvenis. Nós aqui no Algarve também a masculinos temos poucas equipas de formação e a nível de femininos elas começam logo a jogar ou em júniores, se calhar com 14 anos já estão a jogar com júniores 18 e por aí fora, com 16 já jogam nos séniores e é a maneira que têm de evoluir. Se calhar se houvesse um campeonato mais cedo, num escalão anterior, ainda se poderia desenvolver mais, penso eu. Roberto, percebeste que a Filipa já está puxando a puxar a sardinha para o lado dela, né? As mulheres no futsal, é claro, elas têm o seu espaço e realmente faz falta, né? Realmente faz falta no futsal das meninas um pouco mais, com um pouco mais de apoio, com um pouco mais de atenção e carinho, como realmente elas merecem ter. Agora, uma coisa, Roberto, fica sobre os ombros de vocês, muitas vezes, algumas decisões importantes que podem afetar o futuro e o destino destes meninos em relação ao que eles podem ser no que diz ao futsal, por exemplo. Eu fico pensando assim, por exemplo, existem situações que você vê um determinado miúdo jogando ali e você olha para ele e você percebe assim, este vai dar certo. É claro, quando eu digo vai dar certo, é aquele que você pode visualizar que ele tem características, ele tem um comportamento, ele tem uma determinada visão de jogo, ele tem alguns componentes que são diferenciais dos outros. Porque é evidente que a gente sabe que também, do grupo que você tem, nem todos serão jogadores de futsal, nem todos seguirão uma carreira como profissionais, é claro, estão ali, mas vai chegar o tempo deles entender isso e praticamente deixar de lado. Agora, vocês conseguem ter esse olho clínico de perceber quando um miúdo vai longe no futsal, ele vai ser e vai além do que vocês estão somente vendo ali na quadra, naquele momento e nessa idade que ele tem? Nós temos esse olho, se calhar, também como um espectador normal, que nesta altura vê-se o miúdo é melhor que os outros e temos essa expectativa. Mas é que a questão que eu falei há pouco da maturidade também tem muita influência no que eles vão ser no futuro, porque há jogadores que atingem a maturidade mais cedo do que outros, seja a nível de corpo, seja a nível de mentalidade de jogo, de inteligência, e naquela altura a gente pode dizer que ele vai ser craque, e um que não se destaque tanto, mas que seja um miúdo esforçado, se calhar até no nível mais à frente vai ultrapassar o outro. Mas sim, nós quando olhamos e vemos tecnicamente e a leitura de jogo, dizemos, este vai ser craque ou vai ter futuro.
Mas também é se calhar uma questão de lotaria e de sorte, porque depois não sabemos também, ainda estamos numa fase muito inicial e até chegar lá em cima ainda é um longo caminho a percorrer e vai depender depois também de escolhas, não só deles, também de treinadores, mas várias escolhas e da maturidade e mentalidade que vão ter para chegar lá. Roberto, como treinador, já tiveste uma larga experiência por vários escalões, já há 3 anos treinaste os Traquinas, o ano passado foste campeão de Benjamins, e este ano estavas a treinar, se não me engano, os Benjamins e os Infantis. E, pelo que sei, estavas até uma época incrível, invencível. Como é que nos podes dar assim, uma análise desta época e como é que o fator Covid vai influenciar em tudo no campeonato para vocês? É assim, realmente acompanhar 2 escalões não é muito fácil. Foi mais um desafio também lançado pelo Pedro e por alguns pais, porque eu tenho jogadores que sobem de escalão, outros ficam, muitos deles acompanham e pronto, fiquei com os 2 escalões. Estava realmente a ser uma época fantástica. Nos Benjamins apenas perdemos um jogo no torneio de abertura. Penso que foi até o nosso primeiro jogo, primeiro ou segundo. A partir daí nunca mais perdemos, nem no torneio de abertura, nem no campeonato. E em termos de infantis, pronto, fomos invencíveis, como eu costumo dizer, são os invictos, porque não deram nenhum jogo. E o Covid veio-nos tirar a possibilidade de oficialmente sermos campeões, porque alguns deles foram campeões de Benjamins, mas como disse há pouco, o campeonato de Benjamins não é reconhecido pela nossa associação um campeão oficial, apesar de ter uma classificação e nós termos terminado em primeiro. E o Covid veio-nos tirar essa possibilidade de fazer nos infantis a época perfeita, porque eu acredito plenamente que a minha equipa não ia perder nenhum jogo. São miúdos e aqui nota-se a questão que falávamos há pouco dos miúdos em vez do futebol de 11 começarem no futsal, porque são miúdos que já jogam futsal desde Traquinas, a maior parte da equipa, e nota-se que já têm um entendimento do jogo muito bom. E, portanto, aí ficamos tristes, todos muito tristes, porque queríamos terminar, queríamos ser campeões, já levávamos uma boa vantagem, mas também, como eu lhes disse uma vez no balneário, eu sei que vocês vão ganhar os jogos todos, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegarmos aos iniciados preparados para nos iniciados, que é o escalão onde já existe campeonato nacional, nós conseguirmos ser campeões e participar no escalão nacional com esta equipa. Este também é um dos objetivos do clube, não é só jogar aqui a nível de Algarve, não só no meu escalão, mas em todos os escalões, termos qualidade e andarmos lá em cima, não só chegar ao nacional, jogar e vir embora, não, chegar lá, jogar e continuar por lá, à semelhança do que fazem os Césares, estão na Primeira Liga e fizeram uma excelente campanha. Portanto, eu até costumo dizer na brincadeira, se calhar sou o campeão mais vezes não oficial, porque já, para mim este ano fui campeão de Benjamins e de Infantis, mas não houve campeão declarado. No ano que fui campeão de Benjamins também não é reconhecido, portanto, fica só o título pessoal. É o título moral, né? É o título moral. Exato. É uma pena isso. Mas, enfim, de toda forma, o seu trabalho, a gente percebe que é reconhecido, o trabalho que vocês têm feito, o trabalho que vocês têm conquistado, porque a base é assim. Infelizmente, a gente não tem ainda toda a estrutura que deveria ter, até em termos de campeonatos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente.
Mas, Roberto, uma dúvida que a gente sempre tem, eu imagino que aqueles que nos acompanham aí agora, nesta live, querendo saber mais sobre a base do futsal portimonense, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, o Diogo Thiago, ele pergunta que ele tem um irmão de 11 anos, se pode se inscrever. Daqui a pouco você responde isso para ele, mas eu vou te fazer uma pergunta antes. Ou então pode responder, responde isso logo para ele. Então, claro que se pode inscrever. Aliás, nós é procurar quando sair as datas dos treinos, aparecer num treino, e neste caso 11 anos será infantil, primeiro ano, possivelmente, não sei se faz 12 este ano, se não, mas será nos infantis, é aparecer num dos treinos, ainda estamos a decidir para a próxima época qual será o local de treinos, ainda não está definido, mas sim, aparece lá, aparece nos treinos, depois será pedido o que for necessário para inscrever, porque nós inscrevemos os jogadores na associação sempre, até por uma questão de seguro. Não temos jogadores a treinar que não sejam inscritos. É isso aí, legal. Olha aí, Diogo Thiago, inscreve aí teu irmão com 11 anos, quem sabe seja mais um Filipinho, e um grande abraço para o Filipinho que está nos acompanhar aqui nessa live. Ele sempre está aí ouvindo, participando. Um grande abraço aí para o Filipinho, a família dele toda. Agora, Roberto, a minha pergunta é a seguinte, como eu ia dizendo, na verdade, assim, os adeptos sempre querem saber como anda o clube de uma forma geral no que diz respeito a essa base, a essa formação, em comparação com outros clubes. É claro que assim, a gente sempre percebe muitas coisas que a equipa precisa evoluir. Você está lá dentro, você sente os problemas, você tem vitórias, como tem tido, mas você também sabe aonde há faltas, aonde há limitações, aonde poderia crescer, onde poderia evoluir. Mas se você comparar o Portimonense hoje com as grandes equipas, ou mesmo com equipas aqui do Algarve, em que condições você poderia dizer que o Portimonense está hoje? O Portimonense tem um bom trabalho feito na formação, ele tem um trabalho consistente, um trabalho que a gente pode dizer, olha, é um exemplo até mesmo dentro do Algarve, em termos de formação de jogadores de futsal? Assim, como eu disse do início, a formação no Portimonense ainda é relativamente recente. No entanto, a nível do Algarve, nós estamos a trabalhar muito bem. Todos os treinadores esta época da formação do Portimonense, tirando... Não, todos os treinadores já tínhamos curso ou estávamos em estágio. Eu também estava a fazer o estágio de curso de treinadores, portanto, todos tivemos a opção de procurar melhorar os nossos conhecimentos para os transmitir na formação. Agora, ainda temos um longo caminho a percorrer. Se calhar a nível de Algarve estamos no topo, mas a um nível nacional, mas, por exemplo, estamos dependentes da autarquia para transportes ainda, para pavilhão. Não temos um pavilhão próprio em que nós nós queremos treinar estes dias, este e organizar. Não, temos de estar dependente do que a Câmara Municipal nos oferece. O ideal seria termos um pavilhão próprio, mas, como disse, estamos ainda numa fase inicial. Para uma fase inicial, a nossa formação está muito boa e temos bons treinadores na formação e temos pessoas que ajudam a formação e patrocinadores, que também a formação vive de patrocinadores. Temos tido bastantes apoios e esses apoios são muito importantes porque são eles que nos vão ajudar a ter a comatar as despesas e na aquisição de materiais, por vezes por deslocações. Nos torneios que participamos nem sempre temos autocarros da autarquia e aí temos que recorrer aos dinheiros que conseguimos angariar em patrocínios ou os próprios pais têm que pagar as deslocações nos torneios. Mas penso que sim, a nível do Algarve, a formação do Portimonense, mesmo começando há pouco tempo, penso que já ultrapassou
clubes que já têm formação há bastantes anos, muito mais anos que o Portimonense, e como disse, já tivemos títulos. Penso que é isso. A nível do Algarve, para mim, na minha opinião, somos a melhor formação. Ok. Somos a melhor formação. Por acaso, comparando com as outras equipas, certo que é a realidade. E a nível de federação e campeonatos, como é que tu achas que está a federação a ajudar o Algarve a nível de campeonatos e de quadros competitivos? O que é que achas que poderia melhorar e quais é que são os pontos mais fracos? Assim, falando aqui por nós, Algarve, um ponto fraco é o número de equipas inscritas nos escalões de formação. Ainda este ano, por exemplo, no campeonato de infantis, era suposto iniciar com 10 equipas, entretanto houve 2 equipas que desistiram, e aí se calhar voltamos à questão do futebol de 11. Se calhar no futebol de 11 temos muito mais equipas que no futsal. Comparando, se calhar, eu vou-lhes dar um exemplo. No ano que eu tive com os Traquinas, como também já foi dito aqui noutras entrevistas, não existe campeonato de Traquinas, existem encontros de Traquinas que se pode participar. Eu nesse ano de Traquinas fiz 3 encontros, em que somente um deles é que não foi com a equipa de São Pedro, o resto foram 2 jogos, 2, 3 jogos com a equipa do São Pedro e um com os Sonâmbulos, penso eu. Ou seja, levamos a treinar meses e meses, não que os miúdos não tenham alegria, porque eles... Mas é claro, numa competição, depois no final da época, como já é tradição, nós participarmos num torneio internacional de Torres Vedras, nós chegamos ao torneio e deparamos com equipas de associações, por exemplo, de Lisboa, que em Traquinas tiveram cerca de 30 jogos, quando nós fizemos aqui 3, 4 jogos. Não foi por isso que não demos boa réplica. Lembro-me até nesse ano em Traquinas, nesse torneio internacional, ficamos em segundo, mas aqui com 3, 4 jogos em Traquinas, depois vais a um torneio desses, e por isso esses torneios também são importantes, porque é que os jogadores vão ganhar, os miúdos vão ganhar outra estaleca. Aqui, este ano, então, foi um descalabro na associação, a meu ver. Não tivemos muitos jogos sem árbitros, não houve árbitros nomeados, tínhamos que estar sempre a arranjar alguém do público ou um delegado de uma das equipas que quer nós queiramos, quer não, é diferente. A figura do árbitro para os miúdos, a questão de não termos um cronometrista fica também difícil para a minha parte, porque um jogo corrido, para controlar o tempo que os miúdos jogam, é muito mais difícil. Basta a bola ir para fora, um demorar mais a ir buscar a bola, é menos esse tempo que se joga. E se calhar se metes ali um miúdo 7 minutos a jogar, em que 4 minutos para a bola foi entre ir fora e buscar a bola, o miúdo praticamente não jogou nada. Houve essas falhas e aqui no Algarve é isso mesmo. Falta uma maior aposta na formação. Se calhar ainda se aposta muito mais no futebol de 11, mas basicamente passa por aí. Poucas equipas. Em termos de federação, os campeonatos nacionais só começam iniciados, portanto eu ainda não tive a experiência de chegar lá, nem de perceber, mas sei de algumas regras, por exemplo, que também marca a diferença, e batendo novamente este campeonato, sei que os iniciados faziam o mesmo tipo de tempo que os infantis, 25 minutos corridos, e se eventualmente não fosse o Covid, a equipa Algarve que chegasse ao Nacional, e depois ia parar-se com 20 minutos cronometrados. E ia ser uma diferença enorme. Se calhar uma parte com 20 minutos cronometrados vai bater num jogo completo quase aqui de 25 minutos corridos. É um longo caminho também que se calhar a associação tem que repensar e fazer
outros incentivos para que a modalidade possa evoluir. E um dia, se calhar, chegarmos ao patamar do futebol 11, mas não me parece muito possível. Mas vale sempre a pena sonhar. Mas, Roberto, nesse aspecto a gente percebe que o Portimonense está fazendo o seu papel, não é? Na verdade, se a associação, se os órgãos que deveriam organizar, apoiar, dar estrutura, não estão fazendo como deveriam, pelo menos o Portimonense tem feito a sua parte em preparar, em investir, em ajudar. E por falar em preparar, em investir e ajudar e acompanhar toda essa fase etária de jovens da formação, parece que vocês também têm uma equipa de adjuntos, uma equipa com outros treinadores que são bem capacitados também, é um pessoal bem preparado para trabalhar com esses miúdos, não é isso? Como que você pode definir um pouco aí da sua equipa e, se você puder, até falar um pouco mais dos outros treinadores das outras categorias aí relacionadas ao futsal do Portimonense? Como eu disse, temos este ano nós fomos 3 treinadores tirar o curso de treinador de futsal, o grau 1, que é a base da formação, para podermos evoluir não só pessoalmente, mas poder também fazer com que os miúdos pudessem evoluir de uma melhor maneira. Outros treinadores já tinham carta de treinador, por assim dizer. Nós estamos a tentar fazer um trabalho de colaboração entre os escalões. Por exemplo, no início da época, tivemos com o Pedro Moreira uma sessão prática ali no nosso pavilhão municipal, em que todos os escalões, todos os treinadores da formação levaram alguns miúdos e daí partiu também o Pedro Jogo. O que é que lhes posso dizer mais? Falta-nos realmente essas condições, ter um pavilhão nosso para podermos, e aí mais uma vez, se calhar o futebol de 11, por assim dizer, o futebol de formação de 11 tem essa vantagem, ter um campo próprio, mas nós, a nível de treinadores, vamos colaborando e vamos tendo o apoio do Pedro. Como eu disse, o Pedro Moreira é o responsável pela formação, tem esse duplo trabalho de treinar os séniores e depois ainda coordenar os vários escalões. Vai-nos apoiando na medida do possível. Ele acompanha os treinos, dá-nos dicas. Se nós tivermos alguma questão, também podemos colocar que ele está sempre disponível para nos ajudar. Depois, para além disso, como o Nilton disse, os adjuntos também são uma grande ajuda, porque não é fácil treinar, quanto mais ser adjunto, arranjar um adjunto para trabalhar connosco, mas as pessoas que nos têm ajudado, e aí posso falar mais por mim, porque tenho experiência, tive os meus adjuntos, o António, que me ajudou bastante no treino do guarda-redes, nos infantis, e também me ajudou com os guarda-redes nos benjamins, quando o guarda-redes ia treinar nos infantis, e o Edgar, que me ajudou no escalão de benjamins, e são escalões que estes escalões base para uma pessoa só não é fácil estar sempre em cima de todos, digamos assim, porque são crianças, obviamente que querem brincar, têm sempre a brincadeira e controlá-los não é fácil, e se não fosse a ajuda dos adjuntos, não só na parte de treinar, mas também nessa parte de acompanhar os miúdos, é muito importante. Mas em todos os escalões penso que pelo menos 2 treinadores ou um treinador, todos trabalharam bastante bem e nota-se evolução nos jogadores, graças a fruto desse trabalho de cumplicidade entre treinadores adjuntos e jogadores. Bem, como sabe, és professor. E tens filhos jogadores. Como é que é conciliar a escola
treinos, jogos. O fator boas notas é um fator importante para o sucesso desportivo. Assim, nós em termos de formação, valorizamos muito a parte escolar dos alunos. Nós pedimos sempre cada período as notas dos alunos para ver como é que eles estão. Também estamos, falando por mim, estamos disponíveis para ajudar. Eu tenho essa facilidade, pronto, que sou professor e consigo facilmente ajudá-los se for o caso. Eu posso dizer, inclusive, que tive jogadores com negativas em que o castigo, digamos assim, foi cada negativa que não tivessem, se calhar não eram convocados. Se calhar não, houve mesmo jogadores que não foram convocados e muitos deles às vezes pensam mais no futsal do que pensam na escola e não deve ser assim. A escola, eu digo-lhes sempre, a escola está em primeiro lugar, o futsal está em segundo. Apesar deles gostarem muito do futsal, é a tal questão que falamos há pouco, não sabemos se todos vão dar jogadores profissionais ou não. Conciliar com o meu trabalho, com a minha profissão. Se calhar é uma vantagem eu ter o conhecimento de professor para conseguir ter os resultados que tenho tido, considero que têm sido bons. Disponibilidade de tempo. Este ano foi mais difícil, com 2 escalões. Mas como a Filipa estava a dizer, e é a parte que me custa mais, é ser o treinador dos meus filhos. É sempre complicado, se calhar são eles que sofrem mais por eu ser o treinador, e se calhar às vezes dou aquele grito mais forte, mais facilmente com eles do que com os outros. E pronto, basicamente este ano foram os fins de semana de futsal. Agora um jogava ao sábado, outro ao domingo, um Benjamin, outro infantil, eram os escalões que eu acompanhava, e também foi por isso também que mais facilmente aceitei o desafio. Mas essa parte de treinar o próprio filho não é fácil. Legal, Roberto. Deve ser interessante, realmente, uma experiência não muito fácil de lidar, não é? Não muito fácil. Olha, quem está acompanhando a gente aqui também, o Pedro Dias, manda um abraço para você, que nós falamos com ele, entrevistamos ele a semana passada, ele que é um dos líderes da Orgulho em 1914, está aí mandando um abraço para você. A Zica Ribeiro Mourinho. Ele? Ou é ela? É treinador. É treinador, desculpa, é porque eu fiquei na dúvida, como eu não conheço. É o Arthur. Mas ele diz assim, olha que interessante, grande Roberto, o campeão menos reconhecido do Algarve. É aquilo que você diz, você ganha muitos torneios que ainda não são oficializados, vamos oficializar esses torneios aí para pelo menos você ter o troféu lá na estante da sua casa. Ô, Roberto... Este ano, mesmo com o convite, já tenho um troféu. Com o torneio de abertura nós ganhamos e recebemos o troféu. Pelo menos um já está lá. Né? Um já é reconhecido. Tá bom. Já que você falou da questão de ser pai, não é? Ser pai no momento como esse, de ser pai de jogadores que estão ali competindo com outros, né? Como que é a participação dos pais nessa faixa etária que você acompanha? Porque, primeiro, eu acho que os pais acabam por ser adeptos, acabam por ser a claque da equipa, né? Uhum. A relação entre eles, a relação com vocês, como que é? É respeitosa? É uma relação que já virou uma amizade, já virou uma família? Como que funciona isso? E assim, eu queria que você falasse também um pouquinho mais a respeito deste torneio que vocês vão participar lá em Torres Vedras. Foi isso que você falou? Essa cidade? Sim. Né? Esse Sim, torneio que parece que é um torneio que tem uma certa importância, e o Portimonense também tem um destaque, né? Nesse torneio, historicamente já tem um destaque. Então, se você puder juntar a resposta das duas, não é? Como que é esta relação da família, dos pais, a participação deles nas bancadas, e um pouco sobre esse torneio de Torres Vedras, pode dizer para a gente? Os pais são essenciais. Se não houver uma boa relação, mesmo treinador com pais, as coisas não vão funcionar. Não é fácil estar
estar na bancada e se calhar ver o nosso filho jogar menos do que outro, e queremos sempre ver mais o nosso filho a jogar, obviamente. Mas falando pelos meus escalões, eu posso considerar sim que em termos de pais, treinadores, jogadores, nós somos uma verdadeira família, porque realmente há esse apoio. Se por acaso forem ver, não sei se a Filipe ou o Nilton alguma vez for ver um jogo de Benjamins ou de infantis, as bancadas estão bem compostas e basicamente muito por familiares, não só pais, mas familiares dos jogadores, que têm sempre prazer em acompanhar netos ou sobrinhos. E a relação que temos é excelente, não só eu com os jogadores dentro do campo, mas com os pais, e eles, o tal espírito de amizade que falávamos há pouco. Nós terminamos os jogos e a festa continua. Muitas vezes vamos almoçar juntos. Se for um jogo mais longe, por vezes até levamos o farnel e fazemos uns piqueniques. E é nessa base que se constrói ali uma grande equipa, com jogadores, treinadores e, muito importante, os pais. Relativamente ao torneio de Torres Vedras, é um torneio que normalmente encerra a nossa época. Este ano não houve participação, mais devido ao Covid, foi cancelada a nossa participação no torneio. Aliás, este ano também íamos participar no Algarve Cup, que ia-se realizar aqui em Lagoa, mas no Torres Vedras, o presidente do clube do Sporting Torres Vedras é um portimonense, que se mudou para Torres Vedras, e então temos sempre destaque, somos sempre convidados a participar. O Portimonense participou em todas as edições que houve no torneio de Torres Vedras. Eu não participei na primeira, penso que foram esta a quinta, portanto não participei na primeira, participei nas outras todas. Na primeira penso que só participaram 2 escalões, ou só um escalão, e a partir daí começamos a participar com todos os escalões. Mais uma vez aí notou-se o espírito de família, pais e equipa, que viajamos juntos, acabamos por ficar no hotel juntos, e aí os pais também dão uma grande ajuda a mim, falo por mim, porque não é fácil nós estarmos ali a controlar 15, 16 miúdos numa situação que para eles é uma excitação, dormir sem os pais, ir dormir num hotel, participar num torneio, como devem imaginar, aquilo à noite, até eles adormecerem, não é uma questão fácil. Se tivermos lá os pais, como família, damos uma ajuda muito importante, e nesses torneios de Torres Vedras é o nosso final da época, digamos assim. É a festa final, nem nos preocupamos tanto, claro que queremos ganhar e fazer o melhor possível no torneio, mas é uma festa. E por exemplo, pode ser, por exemplo, o ano passado levamos mais do que os jogadores que é permitido numa ficha de jogo. O meu escalão foi à meia-final contra o Sporting, e gostava-me um pouco de deixar algum jogador de fora. Todos querem jogar contra os melhores, e não ia estar a fazer uma convocatória no torneio. E aí tivemos também, se calhar, a vantagem do presidente ser portimonense e permitiu-nos a utilização de mais um jogador, e assim todos puderam dizer que jogaram contra o Sporting, que fica-lhes sempre registado na memória de todos. Aqui só uma questão mais à parte. Falando em clubes de alta qualidade e alta competição, no início nas pré-épocas do Portimonense, geralmente ocorre a Master Cup, a Taça Portimão, se não me engano, se é esse o nome, e geralmente temos os jogadores da formação a conviver com os jogadores de alta competição, que muitos até são os seus ídolos e aspirações futuras. O quão importante é isso para os jogadores?
É sim, eles adoram estar com os grandes jogadores, obviamente. Nós, efetivamente, na Master Cup temos participado sempre, eu tenho acompanhado sempre os miúdos. Por vezes entram com os jogadores em campo, outras vezes fazem de apanha-bolas. Para eles é sempre uma excitação. E a Master Cup também foi um meio de divulgação importante. Termos a Master Cup aqui em Portimão para também que todos procurassem o futsal, para que os miúdos procurassem o futsal. É claro que eles adoram estar no meio dos ídolos que eles têm, os guarda-redes, por exemplo, querem sempre entrar com os guarda-redes, estão ali guarda-redes da seleção do Brasil, o Roncalho, o Guita. Para eles estar no meio dos ídolos é fantástico. Depois, no final do jogo, ficam sempre, têm que pedir autógrafos. O mais chato é para os pais, que têm que esperar que eles fiquem a pedir os autógrafos no final. Legal. Roberto, é muito bom a gente ouvir tudo isso que você tem para falar dessa fase, que acho que é uma fase tão interessante de se trabalhar, não é? Porque eu imagino que você tem praticamente um retorno imediato, não é? Da reação deles. Diferente dos adultos. O adulto, muitas vezes, ele sabe maquiar os sentimentos, ele sabe maquiar as reações diante de tanta circunstância dentro de uma quadra. E o miúdo, a criança, o adolescente não, né? Aquilo que ele é, aquilo que ele sente, ele extravasa com o treinador, com o mister, com a família, e é uma felicidade muito grande, e a gente gosta de ver. Eu, particularmente, ainda não acompanhei jogos da base da formação do Portimonense, mas nessa próxima temporada eu vou estar lá. Eu quero realmente, pelo menos, assistir alguns. A gente percebe que a base de certa forma, é a menina dos olhos do Pedro Moreira, da maneira como ele fala, de realçar. Então a gente quer realmente se aprofundar um pouco mais nisso, que eu sei que a gente vai ter muita alegria e felicidade em conhecer um pouco mais. Filipa, 11 horas da noite, Filipa. Você fala demais, Filipa. É pelas vezes que eu falo de tá certo. E a gente precisa já ir para o final. Nós vamos aqui para fazer umas perguntas um pouco mais rápidas. Quer dizer, perguntas rápidas para respostas rápidas. Ok. Para gente conversar com você cuida, mas a gente tem algumas perguntinhas um pouco mais venenosas, principalmente da parte da Filipa. Ela é perigosa. Então, Filipa, vamos lá para a pressão alta? Você começa? Ai, meu Deus, eu sou venenosa, mas acabei de dizer há bocadinho que não tinha perguntas de pressão alta. Mas pronto. Não tem? Eu não tenho, mas eu vou arranjando aqui algumas. Então eu começo por aqui. Então vá, começa por aí e eu vou pensando. Tá bem, tá bom. Roberto, é assim, pergunta bem rápida. No balneário, tem choro quando tem derrota? Às vezes sim, mas rapidamente nestas idades isso passa. Dê-lhes uma bola a seguir que já risa outra vez. Tá certo. É porque assim, como são miúdos, de repente a forma de se expressar depois de uma derrota é chegar ao balneário, aos choros e aos prantos, né? Como se diz aqui, com baba e ranho, mas não é bem assim, não, né? Eles são firmes e fortes, os moços. Vamos por aí, né? Vamos lá. Eu perguntei se tem choro. Agora eu vou perguntar: tem briga no balneário? No meu escalão nunca tive briga no balneário. É tudo tranquilo? Em jogos, não. É tudo tranquilo? Em termos de jogos, sim. Sim. Tá bom. Ô, Roberto, me diga uma coisa. Não ouvi, Dilton. Station ou uma bola? Pois eu não sei se está a parar no meu. Não, também está a parar. Eu não estava a ver.
Foi abaixo. Então vá, eu apanho e vou mandar um venenozinho. Sei que muitas das vezes quando acabam por os pequenos jogarem no mesmo pavilhão dos grandes e coincidir alguns treinos ou algumas partes dos treinos, acaba por haver sempre um joguinho ou algo do género. O ano passado, se não me engano, houve um jogo em que derrotaram a equipa sénior. Como é que foi esse jogo? Normalmente, quando os séniores treinam a seguir a estes escalões, acabamos sempre na parte final a fazer um joguinho. Na altura os séniores estavam invencíveis, portanto, a primeira derrota dos séniores nessa época foi contra os benjamins. Acabaram por ser superiores. Ganhamos ao Pedro Moreira. Com certeza ele ficou muito feliz. Essa derrota, ele não ficou triste com essa derrota. Não, essa não. Ah, bom. Olha, posso continuar aqui agora? Me ouve? Posso continuar? Pode. Agora tá bom. Eu tinha feito a seguinte pergunta. O que você prefere indicar para um miúdo? PlayStation ou uma bola? Bola, sem dúvida. Você acha que os miúdos ainda estão muito longe de uma bola, de uma quadra, de um esporte e muito perto de internet, de PlayStation, de atividades que os deixam trancados, presos e muitas vezes atrofiados? Você acha que os miúdos ainda estão longe disso? Sim, hoje em dia existem muitos. A internet, a PlayStation principalmente, os miúdos estão muito para aí virados, mas estes miúdos que gostam de desporto facilmente trocam a PlayStation por jogar futebol. Existem muitos casos que não, mas estes miúdos que participam em clubes e têm gosto pelo desporto trocam mais depressa, jogam futebol do que PlayStation. Uma pergunta aqui de 3 opções. Melhor jogador, Divanei, Gabriel ou Gustavo? Gabriel e Gustavo. Olha, tá certo. O Divanei que nos perdoe, não é? O que você imagina para o futuro? Claro, agora é claro que você tem ali um grupo grande de miúdos sobre a sua supervisão, mas é evidente que Gabriel e Gustavo você tem sob a sua guarda, sob o seu cuidado, sob a sua vida, né, como um todo. O que você imagina desses dois futsalistas? O que você espera para os dois? Espero que sejam felizes, seja no futsal ou fora do futsal. No futsal, para já, eles estão a ser felizes, até o tal espírito de amizade e fizeram bastantes e boas amizades no futsal que eu penso que se vão manter independentemente de continuarem no futsal ou não. Mas o futuro para os dois é que sejam felizes, no futsal ou fora dele. Legal. Vai lá, Filipa, se tiver alguma ainda. Tenho mais umas quantas. A minha é muito rápida, é uma resposta rápida. O futsal de formação do Portimonense é? Uma família. Os pequeninos são? Os melhores do mundo. Agora eu vou aproveitar uma pergunta que é a mais batida das nossas lives, mas são todos comprados. Por isso, o melhor restaurante para se comer é? A churrasqueira das cabanas. Mas vês livre da churrasqueira desta vez. É o nosso patrocinador. O torneio de Torres Vedras é? Uma aprendizagem muito boa para os miúdos.
E uma palavra para os futuros jogadores e que queiram fazer do futsal a vida. Divirtam-se a jogar futsal. Chega, não? Vocês me ouvem? Ouvimos, já ouvimos. Desculpa, é porque eu não consegui sim. ouvir, eu não ouvi a última. Agora eu estou te ouvindo. Você passou para mim? Foi isso? Então tá bom. Olha, Roberto, a gente gostaria muito de agradecer a tua participação nessa live. Com certeza nos ajudou muito. Abriu o nosso entendimento sobre muitas das coisas que acontecem nos pequenos escalões em termos de idade. Não são pequenos em termos de importância, não são pequenos em termos de valor, só são pequenos em termos de idade. Mas parabéns pelo seu trabalho, pela sua vocação, porque a gente sabe que nisso está realmente a vocação do que a gente gosta de fazer e sente orgulho de fazer, e a gente viu nas suas palavras, sabe? Da maneira como você fala, da maneira como você se expressa, do teu coração aberto em poder ajudar, formar, trabalhar na vida desses miúdos. E muito legal a tua posição de não esperar deles serem grandes craques do futsal, mas esperar deles ser grandes cidadãos, pessoas bem formadas, pessoas de caráter, pessoas que vão servirem muito para a sociedade portuguesa. Muito legal mesmo o tipo de atividade que você faz e a dedicação que você tem a isso. Parabéns, é o que a gente tem para dizer para você. Eu acho que eu posso dizer isso em meu nome, em nome da Filipa também. E a gente quer te dar aí um minutinho aí para você mandar seu abraço para quem você quiser, você dar suas despedidas. E muito obrigado pela sua participação nessa live de hoje. Foi muito rico para nós, viu? Um prazer, viu, Roberto? Foi um prazer falar com você. Obrigado. Assim, deixar uma mensagem para os meus meninos, benjamins, infantis. Não conseguimos terminar como queríamos. Eu já estou cheio de saudades, apesar do trabalho ter sido muito, as saudades já batem cá forte, porque estar com eles é sempre um momento gratificante. De resto, é agradecer todo o apoio que me têm dado, começando, obviamente, pela minha família, pela minha esposa, os meus filhos que me têm que aturar como treinador, mas também a todos os pais que nos acompanham e familiares que nos vão apoiar nos jogos, aos treinadores que me têm ajudado a fazer evoluir estes meninos, tanto a nível de futsal como a nível de formação pessoal, e que nos continuem a apoiar. Normalmente os jogos são de domingo de manhã, perco um tempinho, e aí o Nilton também já disse que vai ver uns joguinhos, perco um tempinho para ir ver a alegria que estas crianças têm a praticar futsal. E é isto. Apoiem o futsal de formação, não só o futsal sénior. Como eu disse há pouco, precisamos de patrocínios também para fazer a nossa formação crescer. E aí também o agradecimento a todos os patrocinadores, tanto de benjamins como de infantis. E é isso. Um obrigado a todos os que me têm apoiado no trabalho que eu tenho feito. E espero que a próxima época comece rapidamente, possamos ultrapassar esta fase do Covid e possamos voltar a fazer o que mais gostamos, que é jogar futsal, treinar e jogar futsal. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Roberto. Obrigada, Foi um prazer falar com você. E até a próxima. Em qualquer pavilhão a gente vai se encontrar logo. Abraço, Roberto. É isso. Um abraço. Tá bom. Bom, Filipa, ficamos nós por aqui hoje. E você já sabe, na próxima quinta-feira, com quem nós vamos falar? Na próxima quinta-feira, fique a conhecer melhor o futsal. Olha aí, em sua homenagem, quem vai ser? Sim!
Eu acho que eu não vou participar do programa, só você faz as entrevistas, faz as perguntas, porque isso vai ser um clube das meninas e eu acho que eu não vou ter muito o que falar, mas é para falar de futsal. O assunto não vai ser batom, sapato, malas, tá bem? É sobre futsal. Eu acho que não, eu acho que é só mesmo futsal. Você sabe o nome da nossa live, né? Conversas de futsal. Conversas de futsal, Vamos não é manter, conversas de fofocas, pronto. vamos manter a tradição. Legal. Olha, dessa conversa com o Roberto, acabou também ficando uma imagem muito interessante, não é? Porque ele falou uma coisa que chamou atenção relacionada ao fato de patrocinadores e apoios que a equipa tem. Quando uma equipa tem patrocinador e tem apoio, é porque há muita gente que acredita naquilo que está sendo feito, há muita gente que investe porque vê valor naquilo que está sendo feito. Então, se o Roberto ainda estiver nos ouvindo, né, foi algo que a gente, em pouco tempo, não deu para falar, mas os patrocinadores também, aqueles que apoiam a equipa, realmente são pessoas que veem a qualidade do trabalho que eles vêm fazendo, tá certo? Filipe, um bom final de semana para você, um bom final de semana a todos os nossos amigos destas lives, aqueles que acompanham as histórias do futsal portimonense, a todos aqueles que gostam de saber das novidades. Quem sabe, na próxima semana, a Filipa, que entende tudo de futsal, vai dizer um pouco aí de alguma nova contratação, algum jogador novo a chegar. Ela que sabe de tudo, né? Quem sabe a gente compor logo o plantel da equipe do Portimonense para a próxima época do Campeonato Nacional de Futsal Primeira Liga, tá bom? Da minha parte, um grande abraço, boa noite. Filipa, você pode dar uma boa noite. Hoje tem festa aí na sua casa, Filipe, ou não? Hoje sem festa. Hoje eu não estou na minha casa, mas há festa. Ah, tá. Essa é a mulher minha, das festas. Da minha parte. Sempre, olha, não podemos sair, não nos podemos fazer um ajuntamento muito grande. Então, um grupinho pequenino e festejar a vida, com Tá os bem. jogos tão poucos. É um grupinho pequenininho. Mas, Tá lá a Filipa e mais 200 pessoas. Né? é, pequenininho. Não. Olha que o Covid é muito sério e eu não estou para brincadeira. Mas um abraço da minha parte, um obrigado por mais uma vez assistir às nossas conversas de futsal e que para a semana estejam aqui connosco e para saber também o futuro do futsal sénior, mas também o futsal feminino. Valeu, um abraço a todos, até mais. Beijinho.